Babel, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 1 até o 9, e diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Fomos criados para nos relacionar com os outros, nos relacionarmos com Deus, administrar o meio ambiente e assim refletir a imagem de Deus. Esse relacionamento que deveria ser perfeito, ele é quebrado por ocasião da queda do homem lá no Jardim do Éden. E por consequência, o relacionamento com Deus é fragilizado a ponto de se esconderem dele. No fim do dilúvio, o processo de recriação começou. Então o relacionamento com Deus é restaurado logo depois do dilúvio, mesmo que não de maneira perfeita. A mesma ordem dada a Adão e Eva de multiplicar e encher a terra agora é dada para Noé e seus familiares. O domínio sobre a natureza é restaurado e os animais voltam a ter o respeito pelo homem. E por fim, Deus restaura o relacionamento humano divino, fazendo uma aliança eterna. Logo após o dilúvio, havia alguns dentre os descendentes de Noé que ainda adoravam Deus, e outros que desejavam esquecer do Criador e lançar de si aquelas restrições de sua ordem. Eles sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. Depois de algum tempo, esses que se chatearam resolveram se separar dos adoradores de Deus e para isso viajaram para a planície de Sinear por sua própria vontade, ao
eles agora, apostatados, se reúnem em Babel e passam a ter uma coragem adquirida por meio da união para fazer coisas que antes eram proibidas. A união levou aquelas pessoas a realizarem feitos desagradáveis a Deus. E esses feitos, e o que eles significam, é o que a gente vai ver daqui pra frente. Uma cena grave que aumenta a nossa percepção da maldade do povo de Babel é o fato da humanidade ter se engrandecido ao ponto de tentar ocupar o lugar de Deus. Afinal, foi pensando que o céu era a sua morada que se construiu a torre. O escritor aqui deixa bem claro, quando ele revela que o objetivo da torre era fazer com que o topo chegasse aos céus. E com isso a gente entende que a construção da torre pode ser um assalto ao céu, uma tentativa de autodivinização. A gente pode interpretar esse objetivo como uma tentativa insana de alcançar o paraíso pelos esforços humanos. E essa era sem dúvida uma tentativa humana de se juntar a Deus ou de substituí-lo, sendo a segunda claramente mais provável. Os construtores almejavam honras, buscavam ser igual a Deus. Os babelitas cresceram gradativamente em maldade, a ponto de se acharem capazes de roubar o lugar de Deus e subjugá-lo. O ser humano tem essa mania de grandeza, né? De ostentação, que revela todo o seu orgulho. E isso é um grande ponto que a gente precisa considerar quando se trata de relacionamento com Deus, porque o orgulho nos afasta de Deus. A união em rebelião a Deus só traz confusão. Apesar de que Deus ordenou que as pessoas se espalhassem, povoassem a terra, eles resolveram construir um monumento em oposição à vontade de Deus, porque eles não queriam ser espalhados por toda a terra. E eles construíram com muito entusiasmo. Se o mesmo entusiasmo fosse aplicado para fazer o bem, a gente ia estar lendo aqui uma história bem diferente. Deus deseja união, sim, mas pro bem. Ele quer cooperação, é claro, mas somente em fazer a vontade dele. Aquelas pessoas não obedeceram voluntariamente às instruções de Deus para encher a terra. Então, Deus deu um jeito de fazer a sua vontade prevalecer. Ao confundir a língua deles, ele os dispersou dali pela superfície da terra. Exatamente o resultado que eles procuraram evitar. Resumindo, a vontade de Deus foi feita, mas eles não receberam nenhuma bênção por isso. Eu posso tirar várias lições dessa história, mas principalmente sobre entender que é bem melhor fazer a vontade de Deus quando Ele diz, do que a gente tentar agir pelo nosso próprio entendimento. Muitas vezes arrogância, orgulho. Esse caminho nunca nos leva a lugar de honra
possamos priorizar a vontade de Deus em todo o tempo. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma palavra que o Senhor nos trouxe para nos alertar, para nos mostrar, Deus, que o Senhor é aquele que tudo pode, que tudo faz, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, é poderoso, muito mais do que nós imaginamos. E Deus, nós nos rendemos a Ti, nós declaramos, ó Pai, o quanto dependemos do Senhor e o quanto desejamos, ó Deus, que o Senhor direcione as nossas vidas. Tire de nós, ó Deus, todo orgulho. Nós reconhecemos, ó Pai, as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, porque nós desejamos que o Senhor as governe. Desejamos que o Senhor nos mostre todos os dias aquilo que nós temos feito e que não tem te agradado, para que o Senhor venha e conduza os nossos passos, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Em nome de Jesus, Pai, cuida de nós. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Olá, tudo bem? Você conhece a história da Torre de Babel? Ela está no livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 1 até o 9, e diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos
Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Fomos criados para nos relacionar com os outros, nos relacionarmos com Deus, administrar o meio ambiente e assim refletir a imagem de Deus. Esse relacionamento que deveria ser perfeito, ele é quebrado por ocasião da queda do homem lá no Jardim do Éden. E por consequência, o relacionamento com Deus é fragilizado a ponto de se esconderem dele. No fim do dilúvio, o processo de recriação começou. Então o relacionamento com Deus é restaurado logo depois do dilúvio, mesmo que não de maneira perfeita. A mesma ordem dada a Adão e Eva de multiplicar e encher a terra agora é dada para Noé e seus familiares. O domínio sobre a natureza é restaurado e os animais voltam a ter o respeito pelo homem. E por fim, Deus restaura o relacionamento humano, divino, fazendo uma aliança eterna. Logo após o dilúvio, havia alguns dentre os descendentes de Noé que ainda adoravam Deus e outros que desejavam esquecer do Criador e lançar de si aquelas restrições de sua ordem. Eles sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. Depois de algum tempo, esses que se chatearam resolveram se separar dos adoradores de Deus e para isso viajaram para a planície de Sinear. Por sua própria vontade, a humanidade escolheu se afastar de Deus. Saiu do Oriente a fim de sair da presença de Deus, do Criador. Os construtores buscavam unir-se para que juntos se separassem de Deus. A jornada iniciou a fim de afastarem-se do Pai. Então é pouco provável que a chegada deles em Sinear mude as intenções que tinham no coração. E eles agora, apostatados, se reúnem em Babel e passam a ter uma coragem adquirida por meio da união para fazer coisas que antes
objetivo da torre era fazer com que o topo chegasse aos céus. E com isso a gente entende que a construção da torre pode ser um assalto ao céu, uma tentativa de autodivinização. A gente pode interpretar esse objetivo como uma tentativa insana de alcançar o paraíso pelos esforços humanos. E essa era sem dúvida uma tentativa humana de se juntar a Deus ou de substituí-lo, sendo a segunda claramente mais provável. Os construtores almejavam honras e buscavam ser igual a Deus. Os babelitas cresceram gradativamente em maldade, a ponto de se acharem capazes de roubar o lugar de Deus e subjugá-lo. O ser humano tem essa mania de grandeza, né? De ostentação, que revela todo o seu orgulho. E isso é um grande ponto que a gente precisa considerar quando se trata de relacionamento com Deus, porque o orgulho nos afasta de Deus. A união em rebelião a Deus só traz confusão. Apesar de que Deus ordenou que as pessoas se espalhassem e povoassem a terra, eles resolveram construir um monumento em oposição à vontade de Deus, porque eles não queriam ser espalhados por toda a terra. E eles construíram com muito entusiasmo. Se o mesmo entusiasmo fosse aplicado para fazer o bem, a gente ia estar lendo aqui uma história bem diferente. Deus deseja união, sim, mas pro bem. Ele quer cooperação, é claro, mas somente em fazer a vontade dele. Aquelas pessoas não obedeceram voluntariamente às instruções de Deus para encher a terra. Então, Deus deu um jeito de fazer a sua vontade prevalecer. Ao confundir a língua deles, ele os dispersou dali pela superfície da terra. Exatamente o resultado que eles procuraram evitar. Resumindo, a vontade de Deus foi feita, mas eles não receberam nenhuma bênção por isso. Eu posso tirar várias lições dessa história, mas principalmente sobre entender que é bem melhor fazer a vontade de Deus quando Ele diz, do que a gente tentar agir pelo nosso próprio entendimento. Muitas vezes arrogância, orgulho. Esse caminho nunca nos leva a lugar de honra, muito menos de alegria. E você, me conta aqui nos comentários que lição ou que lições você aprende com essa história. Vamos orar. Vamos orar para que nós não tenhamos no nosso coração o orgulho que esses homens tiveram, o desejo de fazer a sua própria vontade, se esquecerem de Deus, deixarem a vontade de Deus de lado, que nós possamos priorizar a vontade de Deus em todo o tempo. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma palavra
nos trouxe para nos alertar, para nos mostrar, Deus, que o Senhor é aquele que tudo pode, que tudo faz, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, é poderoso, muito mais do que nós imaginamos. E Deus, nós nos rendemos a Ti, nós declaramos, ó Pai, o quanto dependemos do Senhor e o quanto desejamos, ó Deus, que o Senhor direcione as nossas vidas. Tire de nós, ó Deus, todo orgulho. Nós reconhecemos, ó Pai, as áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, porque nós desejamos que o Senhor as governe. Desejamos que o Senhor nos mostre